Vamos para iniciar a nossa revisão de hoje. Desculpa todo o transtorno aí, mas geralmente é uma plataforma que a gente usa muito pouco, mas certamente vocês vão aproveitar o conteúdo. Esse material que a gente vai disponibilizar aqui hoje gravado é um bom caminho para quem aí assistiu às aulas e vai conseguir aí fazer a prova, né? Vou dar as dicas aqui, mas assim, a prova ela tem que pensar um pouco também, não é uma coisa que fala de base, mas se a pessoa não viu nada, não vai conseguir fazer a prova. Não tem como, tem coisas que tem que pensar, né? E não é pegadinha, não é nada, mas é um pouco óbvio dos materiais, senão a gente fica muito limitado ao nosso aprendizado. Bom, a gente falou. Eu vou passar poucos slides, não são tantos dentro do que até porque não dá tempo. Eu vou seguir uma cadência aqui baseado na aula 1, 2, 3 e 4, conforme a gente aprendeu aí, né? Sutura, vocês já... Pessoal, põe aí, por favor. Acho que tá dando aqui. Material de sutura é todo material utilizado para, né, para unir tecido, manter ele coaptado até que ele cicatrize, né? Todo material de síntese que eu uso para unir tecido, eu chamo ele de sutura. Tem uma evolução aí no tempo, né? Começa com as suturas, né? Eu nem estou me atentando às suturas de 2, 3 mil anos atrás, mas a sutura industrializada já. Depois vieram os grampeadores, que a gente tem uma aula sobre grampeadores bem interessante, né? Tanto para pele quanto para tecidos internos. Depois a gente veio o advento das colas biológicas, também para pele, a maioria, mas tem também algumas colas usadas em tecidos internos. E daí, mais finalmente, aí os steady strips, que são aí os curativos utilizados também no fechamento, principalmente de pele. Mas ainda assim, sutura é mais de 80% dos procedimentos, né? Porque mesmo da utilização de grampeadores com grampos, você tem reforço com fio de sutura. Vocês vão ver que laparoscopia, a própria cirurgia robótica, você tem aí a utilização do fio de sutura sempre, né? Por isso a importância de entendermos um pouco o fio de sutura. A variação é importante de novo. Repito aqui, ela vai de 6, que é um fio muito grosso, a 11 zeros. Para a gente ter uma ideia aqui, entre 6 e 7 zeros é mais ou menos a finura de um fio de cabelo. 7 zeros até 11 zeros, você tem que operar utilizando lupa, né, ou microscópio, para 9, 10 e 11 zeros, que a sutura é muito fina e delicada, né? Então você tem aí... Então o range de tamanho é de 6 a 11 zeros. Não existe fio número 3, bem como não existe fio de número 1, 0, né? Ou é 0 ou é 1, né? E a gente vê muito ainda, me dá um fio 1, 0. Mas quer um fio 0 ou quer um fio 1, né? Então, quanto maior o número de zeros, mais fina a sutura, né? E o range de 6 a 11 zeros, tá bom? Um outro ponto aqui, para facilitar, né, ao longo da evolução industrial da sutura, a indústria criou diferentes tamanhos para tentar aproveitar o máximo possível o fio de sutura, não evitando tanto desperdício, porque a gente ainda tem bastante desperdício de fio de sutura. Vocês veem que toda cirurgia acaba sobrando fio de sutura aí, mas a indústria ela vem colocando diferentes tipos e tamanhos para tentar aí facilitar o dia a dia cirúrgico, levando em consideração qual é o critério para o tamanho de fio de sutura? Leva em consideração o tamanho da incisão e profundidade, porque é esse o critério, vamos dizer, físico, né, do produto, da utilização do produto. Quanto mais fundo, fios mais longos, quanto maiores as incisões e as cirurgias, fios maiores, ao passo que você também tem aqui, ó, fios esses fios de 1,5 m, 2,5 m, ou 150 centímetros, ou 250 centímetros, são aqueles fios que vêm em rolinho, né? Ele vem dentro de um rolinho, você vai tirando e vai cortando e vai utilizando um tamanho. Tem muitos lugares que ainda usam, né? Mas é uma prática que cada vez mais está caindo aí por terra, né? Porque já o fio agulhado é muito mais prático, né? Aqui a parte importantíssima, importantíssima do fio de sutura, principalmente quando vocês falam aí, eu ouço falar na aula de ontem, foi falado muito sobre deiscência,
fístula e outros problemas ocasionados por mau uso do produto, mas o que tem que ter realmente muito bem pensado é o tipo de fio de sutura com relação à sua força tenso, porque a força tenso é o tempo que a sutura aguenta manter o tecido unido, né? E tem uma jornada ali, tem uma escalinha ali, né? A gente tem que a sutura no pós-operatório imediato, ali os primeiros 3 a 5 dias, ela tem que aguentar o máximo possível da força tensio, que seria o 100%. Depois ela tende a cair, né, conforme o passar do tempo. Mas o que leva-se em consideração é se um tecido cicatriza em 7 dias, eu tenho que dar para ele um fio que aguente mais que 7 dias. Se eu der um fio que aguenta 15 dias ou der um fio que aguenta 40, os dois podem ser utilizados? Podem. É que o de 40 dias não é necessário. Né? Você não precisa de um fio com uma resistência 4, 5 vezes mais. Mas é sempre importante ter um fio de sutura que melhor se adequa ao processo cicatricial. Né? Se é 10 dias, um fio que aguente mais que 10 dias. Se for 20 dias, um fio que aguente mais de 20 dias. E essa consideração hoje, nos dias de hoje, como não era no passado, você também leva em consideração comorbidades, né? Então, antigamente, no passado, você usava, sei lá, você usava um fio, o catigu mesmo, que era um fio antigo, né? Que é o catigu simples, 10 dias. Mas esse tecido aqui cicatriza em 7. Só que hoje o catigu é um fio de origem que é um colágeno, né? Então, se o paciente tem déficit de colágeno, pode ser que ele não aguente os 10 dias. Caia para 5, 6, 7. Aí o tecido precisa de 7 dias, acaba que o catigu provoca deiscência. E da mesma forma, os outros produtos, de alguma forma, pensando na comorbidade. Então, para ter segurança, o cirurgião às vezes, não, vamos colocar aqui um fio inabsorvível. Que aí eu tenho a segurança de que eu não vou ter problema nenhum dia. E assim é a vida com fio de sutura. Mas o mais importante é entender essa questão da força tensa, principalmente, óbvio, para os fios absorvíveis, né? Porque o fio inabsorvível, se ele não, mesmo ele sendo degradado, né? Mas ele aguenta 6 meses, 8 meses, um ano. Então você não tem tecido que você precise de tanto tempo para uma cicatrização. É mais realmente o pós-operatório ali imediato que é mais importante, né? A absorção, o fundamento principal da absorção, que é esse tempo que o tecido vai ser, que o material de sutura vai ser absorvido, isso também mais porque ele por ser um corpo estranho, né? Então ele sendo um corpo estranho, ele vai ficar um tempo no organismo. Então quanto mais tempo ele ficar no organismo, mais reação o organismo vai ter que lutar ali para absorver aquele produto, seja para o processo fagocitose, seja para o hidrólise. Mas a absorção, o impacto maior dela é realmente por questão de ser o tempo que você vai ter um produto no organismo. O mundo ideal, quando fala de fio de sutura, é que a resistência tensão dele seja alta, por exemplo, por que a poliglactina, que é o similar do Vicryl, do Mitsu, de outros produtos do mercado, ele é o mais utilizado dentre os fios absorvíveis. Porque a poliglactina, ela tem 4 semanas de resistência a têncil e ela vai embora relativamente rápido, com mais ou menos 50 dias, 56 a 70 dias ali. Quer dizer, ela tem quase 30 dias de força têncil e em 60 dias ela vai embora. Então ela tem um equilíbrio perfeito de ter boa resistência e ir embora rápido. Então a absorção é única exclusivamente para você ter menos material de síntese por menor tempo possível no paciente, né? Aí quando eu for falar de novo lá nas especialidades, eu reforço essa questão que é pergunta de prova aí, pra vocês ficarem atentos aí. Monofilamentares, que eu falei, né? Mas principalmente vocês entenderem que monofilamento é um fio de vedação, né? Toda vez que eu preciso de vedação, eu não quero que babe, eu não quero que sangre, não que não vá, gente, 100%, porque tem umas empresas de marketing que desenvolvem fio de sutura que a agulha é muito, muito desproporcional ao fio de sutura, né? E aí, mesmo usando um fio monofilamentar, com uma agulha muito desproporcional, porque só para vocês entenderem também, na indústria, na fabricação do fio de sutura, se um fio é monofilamento 2 zeros e um fio é multifilamento 2 zeros, essa agulha que existe, digamos que ela é do tamanho 3 centímetros,
ela não é a mesma agulha para o monofilamento e ela não é a mesma agulha para o multifilamento. Então, tem a especificação certa das agulhas para cada. Então, não é, pega uma agulha do 2 zeros. Isso não é pergunta de prova, tá? Mas é só para vocês entenderem que existe uma a indústria precisa ter um pouco de critério, né, na hora da fabricação do fio de sutura. Então, não adianta fazer um fio muito robusto, muito grosso, uma agulha muito grossa e um fio que não vede. Então, falou em fio de monofilamento, é fio de vedação. Uma outra característica aqui dos multifilamentares. Existem eles como multifilamentares. Isso é com relação à construção, né? Então, a construção é monofilamento, multifilamento, torcido e multifilamento trançado. Então, a gente tem 3 tipos de construção de fio de sutura. 3. O mais importante para a gente entender aqui, principalmente no multifilamento trançado, é que existe a cobertura. E a cobertura ela tem dupla função. Se o fio é absorvível, ela tem dupla função. Ela tem a função de fazer uma cobertura para deixar o fio mais liso, e ela tem uma cobertura para fazer com que demore o processo de resistência a tensão, porque o organismo primeiro precisa interagir com a parte de fora do fio para depois interagir com o núcleo do fio. Então, a cobertura tem dupla função. Passar, deslizar mais fácil e proteger e retardar o processo de resistência a tensão ali do fio de sutura. E também, ocasionalmente, até a própria absorção também no final acaba acontecendo. Mas, se o fio não é absorvível, a cobertura é simplesmente só para manter ele liso. Tá? Então, se o fio é absorvível, a cobertura dupla função. Se o fio é inabsorvível, a cobertura é só para manter o tecido, uma função que é manter o tecido, o fio liso. Para quê? Para traumatizar menos a passagem do tecido. Né? Ontem a gente viu a Regiane falar lá da parte de sutura lá, tem uma questão para você realmente, quanto menos trauma você causar no tecido, melhor para o processo de cicatrização, né? A reação inflamatória, gente, ela é necessária para cicatrizar. Agora, se ela for exagerada, o organismo vai ter que lutar mais para poder fazer com que aquele tecido seja regenerado, né? Então, quanto menos eu traumatizar, melhor. O multi pode ser trançado ou pode ser torcido, que é torcido, o único multifilamentar torcido, gente, é catigu, tá? Único. Catigu simples e cromado, eles são multifilamentos torcidos, tá? Único. Os outros, os sintéticos absorvíveis, são multifilamentares trançados, tá? Não se preocupe que eu não vai ter a pergunta da diferença entre multi-trançado e multi-torcido. É mais importante você entender as 3 tipos de construção: monofilamento, multifilamento torcido e multifilamento trançado. Sutura antibacteriana, a gente falou também, um slide aqui para mostrar para vocês. Sutura antibacteriana é uma sutura que ela tem um agente antibacteriano que não é antibiótico, tá? Não é antibiótico, é antisséptico, tá? É um antisséptico que cria uma zona de inibição em torno do fio de sutura, ó. Cria uma zona de inibição, seja no fio sem o nó ou quando você dá o nó, ele faz uma liberação gradativa desse agente antibacteriano, que pode ser ou triclosan ou a clorexidina, esse agente, e ele faz a liberação gradativa impedindo que a bactéria colonize no fio de sutura ou use o fio de sutura para ir para outras regiões. Porque às vezes você tem um determinado ponto na sutura que infeccionou, que teve um processo de infecção, o próprio fio de sutura, dependendo do tipo, ele usa o fio de sutura para ser condutor para que num determinado local onde a infecção se instalou, o fio de sutura ele carrega essa infecção para toda a extensão. Então, quando você tem ele com agente antibacteriano, ele é um fio que pode utilizar. Uma dica que eu falo, vocês são instrumentadores e tal, e vão estar instrumentando aí na prática e vendo as coisas acontecerem. Se o hospital não tem condições financeiras de fazer uma padronização para colocar tudo fio antibacteriano, né, os fios absorvíveis principalmente,
que tenha pelo menos uma caixinha lá, duas, três, que vocês chamem de fios de quando você vai atuar no caso de uma reop, algum problema de um paciente que infectou, voltou. Então, de repente, a gente tem dois tipos de fio de sutura ideais para trabalhar quando é reop, que o paciente infectou, tá complexo ali. Você pode trabalhar com polipropileno com polipropileno e com as suturas antibacterianas. Né? O que tem de sutura antibacteriana? Tem a poliglactina, tem ácido poliglicólico, tem poliglecaprone e tem polidioxanona. Então, são 4 tipos aí que vocês podem trabalhar. São os mais usuais aí. Poliglactina, ácido poliglicólico, poliglecaprone e polidioxanona. Então, você pode ter esses 4 mais o polipropileno, que é o inabsorvível. Você tem os 4 mais o polipropileno. Tem os 4 mais o polipropileno. Você pergunta de prova? Não sei. Os 4 mais o polipropileno. Então, isso aqui pode ser um kit que tenha no hospital, né? Com poucos fios, né? E aí você pode ter esses fios aí à disposição para poder ter. Então, é ácido poliglactina 910, ácido poliglicólico, né? Poliglecaprone, polidioxanona, que são os absorvíveis antibacterianos, e você pode ter aqui do lado um inabsorvível, que é o polipropileno. Então, seriam fios bons para você trabalhar aí quando você tem cavidade que infectou, está infectado, e você quer retrabalhar o paciente aí. Pode ser uma dica que dê aí o cirurgião. Né? Porque mesmo o nylon, o nylon é legal, tudo, mas o nylon ele degrada, né? O fato dele degradar, a cavidade já está infectada. O fio degrada, o organismo tem que fazer um esforço adicional para degradar o fio ainda. Né? Então, é um ponto a ser aí trabalhado, que eu acho que é uma forma interessante de vocês já trazerem um benefício dessa aula. Sutura farpada, como a gente teve alguns pontos assim. Põe no mute, por favor, alguém que está fora do mute aí, por gentileza. Quem tiver no mute, por favor, coloca no mute aí. Estiver fora do mute. Sutura farpada, pessoal, como a gente também viu ontem, que a Regiane passou ali, o principal dela, quando ela foi desenvolvida, foi para facilitar aí a cirurgia, principalmente as minimamente invasivas, né? Embora ela não foi só para isso, né? Mas principalmente a minimamente invasiva, para que você não precise dar o nó. Ela facilita, você ganha tempo na cirurgia, ela te dá várias possibilidades, né? Em plástica, na cirurgia blefaro, por exemplo, e depois para outras, tem uma cânula, né? Tem um fio que é desenvolvido por uma empresa, acho que é da França, que eles colocam um fio com uma cânula embaixo e puxa ele, a cânula junto, aí depois tira a cânula e traciona o fio e ele faz a apexia da parte facial ali. A gente percebe que é um fio que tem ganhado força porque nos próprios congressos, cada vez mais, o pessoal tem apresentado esse fio no mercado, né? Ele ainda tem aí um desafio que é a questão de custo para o Brasil, né? É um fio que realmente custa muito mais caro, mas muito mais caro do que os fios convencionais, mas você ganha um bom tempo aí de trabalho, né? A questão de ser unilateral, unidirecional ou bidirecional, a gente fala que é o seguinte: eu não vou defender, porque cada fabricante defende a parte do seu produto, né? Eu não vou defender nenhum lado nem o outro aqui para ficar numa posição neutra. O fato é que o que você precisa é que o fio trave, né, de uma maneira que dê segurança para que a coaptação do tecido seja feita. Então, se eu passo o fio farpado, eu vou fazer uma coaptação de tecido. Então, o que eu quero garantir é travamento e segurança para o fechamento, né? Para que o tecido fique ali fechado no período que precisar e para que a cicatrização ocorra, né? Então, basicamente, você tem um fio de sutura que é isso. Sem imagem. As suturas absorvíveis, gente, eu não vou passar assim. Isso é um material que
Vocês podem até, vai ficar gravado, então eu vou passar lentamente para vocês verem, vocês pausem, veem e tal. Acho que o principal que vocês precisam entender bem desses produtos é a resistência a tenso dele, como que é a cobertura, como que é a absorção, e aí vai de cada cirurgião e cada especialidade, né? Você pega o Catigu aqui, 10 dias de resistência a tenso, 70 dias de absorção. Você vai para o cromado, qual é a diferença principal aí? Ao invés de ser 10 dias, é 21 dias de resistência a tenso. Vai embora, ao invés de ser 70, vai 90, né? Ah, os sintéticos ali, poliglactina, ó, 28 dias, vai embora de 56 a 70, né? Violeta incolor, aí tem uns pontos aqui de cobertura, tal. Aí uma diferença importante, ó, o ácido poliglicólico. A gente viu falar um Nélio, pouco de desculpa aí, ácido. Nélio. Nélio, eu tô sem imagem aí do que tu tá passando aí. Eu, eu voltando aqui, tá? O restante do pessoal tá sem imagem. Eu tô com a imagem nos dois. Eu tô pelo celular e tô pela computador. Eu tô com a imagem aqui, pessoal. Tá normal, né? Ô, Giovanni, ele tá. A imagem do slide tá no Inject Cursos, não tá no do Nélio. É, Não, Jack eu Curso. até entendi, mas é que eu continuo sem, acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá, desculpa te Sai e entra atrapalhar de aí. novo, que com o meu aconteceu isso, eu não tava vendo, eu saí, voltei, aí deu pra mim ver de novo. Desculpa te atrapalhar aí, Tá? Nélio, tá? Imagina. Vai lá, vai lá. Vou parar nesse slide aqui e aí você enquanto você entra aí. Então, aqui tem uma diferença importante, pessoal, que eu acho que é fundamental. Dentre os vários produtos absorvíveis que vocês vão ver na carreira de vocês, é importante vocês entenderem bem o que é uma poliglactina e o que é um ácido poliglicólico, tá? Deu A gente certo. trata ele, vocês tratam eles como sendo iguais, mas porque a indústria impôs isso. Mas tem uma diferença aí no meio do caminho, tá? Poliglactina, como eu falo, se ele é poliglactina 910, com 90% glicolida, 10% lactida, e o outro tem poliglactina com policaprolato, eles não podem ter a mesma, exatamente igual, né? 28 dias, a poliglactina, ó, 28 dias, e vai embora com 63 de média. O outro, 21 dias, né? E vai embora, ao invés de 56 de média, vai embora de 60 e 90 dias. Isso depende do estado do paciente aí, qual é a comorbidade. Então, existe diferença importante entre ácido poliglicólico e poliglactina. Entendam bem qual é a resistência a tenso de um, qual é a resistência a tenso de outro, né? Porque são produtos que foram indicados pela indústria para a mesma proporção, mas eles têm. Quando pega, por exemplo, o caso de que o paciente tá, que o médico está usando a poliglactina, e aí de repente vem um ácido poliglicólico, ele tem problema, de repente ele está achando que com esse tipo de sintético o problema é o fio. E muitas vezes ele trocou a composição de poliglactina para ácido e não se atentou, a indústria empurrou o material e a coisa meio que foi, né? Então, assim, é óbvio que para a maioria dos casos em que eles são indicados, os tecidos, a maioria ele cicatriza com até 15 dias. Então, sendo um 21, sendo o outro 28, a cicatrização meio que está garantida, né? Só que a questão toda aí é que, de novo, tem a questão comercial no meio do caminho sempre. Você, como instrumentador, cabe você entender e cabe você questionar na hora que isso é colocado, né? A imagem tá boa, tá normal para mim aqui, hein, pessoal? Que eu acho que alguém falou que sumiu aí, entre e sai que volta. A precificação de ácido e poliglactina são muito parecidos e eventualmente às vezes a poliglactina é um pouco mais cara, mas para você ter uma ideia, o líder do mercado hoje, né, que é a Ethicon, a Johnson, ele só fabrica poliglactina, não existe da Johnson ácido poliglicólico. Ele só fabrica poliglactina, porque entende que é o fio de excelência, tanto que é o fio absorvível mais vendido no mundo, né, em valor, né, em financeiro. O primeiro é o nylon, né, em unidade, mas em valor financeiro a poliglactina é o fio absorvível mais vendido no mundo.
porque é um fio, ele é meio multiuso aí, né? Mas é poliglactina. Aí o pessoal, né, mas o que que era ácido poliglicólico? Só para vocês entenderem, a poliglactina até uns 10 anos atrás era uma patente. E essa patente, enquanto essa patente não foi quebrada, a indústria desenvolveu algo similar, que foi o ácido poliglicólico, né? Então, essa patente foi quebrada e aí todo mundo agora também fabrica poliglactina, mas ainda o pessoal, pelo ácido ser um pouco mais barato, né, acaba ficando muito em cima do ácido. A diferença mesmo, então, que tem que saber, então, a diferença entre ácido poliglicólico e poliglactina está na composição, na matéria-prima, tem uma diferença ali, né, que é o policaprolato que está no ácido poliglicólico, mas principalmente na força tenso e em tempo de absorção, tá? Então, principalmente aqui. Poligalactina 28. Será que isso é pergunta de prova? Será? Pode ser, né? Opa, voltando aqui, desculpa. 28 e o ácido poliglicólico 21, né? Isso são estudos que falam, tá, pessoal? Não é o Nelly falando, são estudos aí que mostraram isso, tá? Tá na bula desses produtos, você pegar toda a caixa de fio de sutura tem uma bula lá. Se você pegar aquelas bulas lá, você vai ter toda essa informação que a gente passa aqui. Aqui existe um produto premium, um produto diferenciado. Eu vou falar já já da questão do Catigu aí, posso dar uma pincelada sobre ele aí, já já. A poliglactina rápida absorção, gente, que é uma derivação da poliglactina convencional, a principal diferença aí, ó, lá a poliglactina convencional é 28 dias, né? Aqui é de 10 a 14. Lá a poliglactina vai embora com 56 de média, lá, né? 63 de média, 56 a 70, 63 de média. Aqui vai 42. Ele reduz o tempo de resistência tensa e, consequentemente, absorve mais rápido. O que mudou? Lá, a diferença principal está na esterilização. Lá é oxietilena, que é cobalto. Aqui é cobalto e mais alguma coisa, algum segredo da indústria, tá, pessoal? Não é só porque mudou a esterilização. A gente trabalha com a diferença de que mudou a esterilização, o fio ficou mais frágil, né? Esse foi um fio desenvolvido para substituir o cativo simples, principalmente cirurgias que você está trabalhando com mucosa, né? Cirurgias que você está trabalhando com mucosa, você usa muito catigu, né? Seja teve alguém que falou, na otorrino usa muito, né? Eu poderia usar esse fio aqui, muito que bem, né? No passado existia uma diferença de preço muito alta, hoje praticamente quase não existe, é muito pouca coisa, né? Para um fio que vai incomodar menos, que trabalhar com ele na mesa é muito mais fácil, não tem álcool isopropílico, não tem nada, né? O catigu não é que ele é... Vocês entendam uma coisa, o catigu é um fio que ainda é muito utilizado no Brasil, mas em algumas regiões do mundo, principalmente as mais pobres, porque eles consideram ainda que é um fio absorvido barato, mas já foi barato, não é mais, porque a matéria-prima do catigu é mais difícil. No Brasil ainda se usa muito, tá? Quando a gente está no sudeste do Brasil, no sul, no norte e nordeste, nos grandes centros, ainda você vê a menor utilização dele. Mas você vai para os interiores do Brasil afora, ou mesmo aqui na capital, em algumas situações, se vende muito catigu ainda. Só que o que a gente fala, além da matéria-prima ser difícil de adquirir, uma matéria-prima mais complexa, você tem aí um produto que tem uma reação muito maior do que o fio sintético. O fio de origem animal, todos os fios de origem animal, todas as composições de origem animal, têm uma reação maior para o organismo. E por outro caso, muitas vezes, esse tipo de fio de sutura ele acaba sendo descartado em muitas regiões. Mas a poliglactina rápida absorção, ela simplesmente é o substituto imediato do fio de catigu simples. Então, falou de catigu simples, qual é o sintético que mais? A poliglactina de rápida absorção. Nélio, poderia usar a poliglactina convencional no lugar do catigu? Pode também. Mas é porque, o que a gente fala? A mucosa cicatriza muito rápido.
5 dias ali, 7 dias, cicatrizou. Aí você, aqui a gente está falando de 10 dias, 14 no máximo. A poliglactina convencional é 28, tem muito mais material por muito mais tempo ali. Mas a poliglactina convencional também poderia. Mas o indicado ideal seria a poliglactina rápida absorção. Dúvidas aqui? Dúvidas? Alguém quer alguma pergunta aí no chat? Não ficou claro alguma coisa até aqui? Posso seguir, então? Aqui entra um outro fio, que é o poliglecapron, que vocês vão ver muito na prática. Ele é o fio monofilamento, já não é multifilamento, como os anteriores, mas já é o monofilamento também muito híbrido aí. Né? Sendo ele violeta, ele utilizado em vários tecidos internos, e o incolor dele é aquele que vocês usam no intradérmico na pele, que é o monocrio, que é o Biocin, que é o Filapron, são marcas, né? Então, o incolor dele da pele é o que vocês usam naquela sutura intradérmica. O violeta dele, que é a versão dele violeta, que é o Caprofil, que é o Filapron violeta, que é usado em tecidos internos, ele é um fio que ele tem resistência a tensão de 21, vai embora mais tardiamente. Ele é um pouquinho menos, com menos reação tecidual em relação à poliglactina, e também é um fio que fica mais tempo, né? Lembra que eu falei do equilíbrio? Resistência a tensão alta e vai embora rápido? Esse aqui, ele é um pouquinho... e também por ser um fio... Uma coisa que também é legal vocês terem em mente e visualizarem, até anotarem aí, quando tiver na prática, faz a comparação do fio monofilamento com o multifilamento. Você vai ver que o monofilamento, no manuseio dele, ele é mais duro. Ele é mais... quando você tira da embalagem, ele fica mais com aquele efeito memória, aquela mola, né? Então é um fio mais difícil de manuseio. Os fios multifilamentos, eles são mais fáceis, né? Então, por isso que, de novo, a poliglactina é um fio muito utilizado no tecido interno. Né? Mas, quando você quer vedação, né? Lembra da história da vedação? Estou fazendo uma sutura que eu preciso de vedação, ou preciso traumatizar menos o tecido, o fio monofilamentar, ele vem bem a calhar, né? Então, ele pode ser bem utilizado. E aí, para fechar a parte de absorvível aqui, que a gente revisou e revisitou, toda vez que eu quero um fio absorvível, de longa permanência, longa resistência a tensio, o maior da cadeia é a polidioxanona. PDS, PDX, Filaxin, entre outras marcas aí. Ele é o fio que fica mais tempo com resistência a tensio alta. Então, você sai de 28 lá da poliglactina e vai para 42 ou mais, tá, pessoal? Eu coloco aqui, às vezes dura até mais que 42 dias, porque aqui a gente fala que 60% para ter 3 zeros ou maior, 3 zeros, 2 zeros, 0, 1 fios mais grossos. Mas não fiquem atentos a esses detalhes aí. Mas o que o estudo clínico diz é que mais de 40 dias, ali 40 a 48, quase 50 dias, aí você tem a polidioxanona. Por isso é um fio usado onde aí? Quando você precisa de... É um fio ótimo para você usar na aponeurose, na face aponeurótica, que é muito resistente. Quando você não utiliza um fio inabsorvível, na face, por exemplo, você poderia usar a polidioxanona. Tá? Então, só que ele também, ó, o tempo que ele vai embora, 6, 7 meses para ele ir embora, né? Então é um fio bastante... que demora bastante, né? Classificação dos fios aqui na parte de inabsorvível. Origem animal, vegetal, sintético, né? Sempre entendendo que o sintético, todo fio sintético é melhor do que a origem animal e vegetal, por conta de menos reação tecidual. E quando ele é não biodegradável, sintético e mineral. Né? Qual a diferença de um fio biodegradável e não biodegradável? Acho que é pergunta de prova isso aqui, se eu não me engano. É você falar que é um fio que... o biodegradável, se você vai implantar no organismo, ele vai ficar aí, pelo menos aí, no mínimo 1 ano, né? Mantendo o tecido unido e com uma reação menor, com uma resistência a tensão alta, né?
Só que ele é um fio que em algum momento ele vai embora, né? A indústria entende que quando um fio de sutura não vai embora até um ano, né, ele é considerado inabsorvível. Só que eles têm fios que degradam. Tem fios que você implanta ele achando que ele vai ficar... Por exemplo, por que que na cirurgia cardiovascular, na fixação do bypass, a gente vai falar lá, você usa o polipropileno, que é inabsorvível, não biodegradável? Porque você, no passado, bem no passado, você usava o nylon, mas se percebia que o nylon degradava e aí você caía fragmentos do nylon na circulação, né? Então, e além de ser até mais reativo. Então, tem que entender bem, eu quero um fio inabsorvível, porque naquele momento do fechamento do tecido, eu quero que ele mantenha a estrutura unida para sempre, ou é só porque eu quero por um período maior do que os absorvíveis? Porque você vê, o absorvível de maior longa duração, eu acabei de falar, o polidioxanona, 7 semanas, 42 dias ali, 45 dias. Só que eu quero lá, não, puta, esse paciente aqui, eu preciso de uma segurança um pouco maior, então eu vou deixar mais tempo, mas ao mesmo tempo eu não preciso que esse fio fique para sempre. Então eu posso usar um fio biodegradável ali. Entenderam esse conceito? Não biodegradável, do jeito que você colocar no paciente, vai ficar o resto da vida. Biodegradável, ele vai de alguma forma interagir e vai perder propriedades aí. Aí quem são os principais, os biodegradáveis? Quais são os principais? A seda, vocês viram aí. O algodão, né? Por que o algodão é biodegradável? Somente por causa da parte do algodão. Porque existe o poliéster, que é 70%, vai ficar, mas ele vai ainda degradar os 30% do algodão. Então você tem a seda, o algodão e o nylon. O nylon é aquele fio mais comum, ele vai degradar, ó, ele vai embora, a absorção dele é 20% ao ano, a resistência a têncil dele vai perdendo, ó, 100% no primeiro ano, depois vai caindo 20% ao ano. Então ele vai degradar, vamos dizer que ele vai sumir do organismo ali. Então os 3 fios aí que você tem biodegradável: seda, algodão, nylon, poliamida. Existe o nylon, aqui eu coloquei para vocês, né? Não é pergunta de prova, mas existe um nylon que ele é multifilamento, tá? Tem um específico para sutura em bolsa que o pessoal pede um tal de um nylon multifilamento. Existe ele, é exclusivo para fechamento de sutura em bolsa. Só coloco para vocês saberem, mas é bem específico. Ah, Nélio, mas existe lá o algodão, que é poliéster com algodão. Aí, já que o algodão ele degrada, se eu não quisesse usar o algodão, que substituto eu poderia ter aqui? O poliéster. Quando eu falo que não possui, N.A na cobertura, não possui cobertura. Tá? Não existe cobertura. Alguns a gente pode não possui, né? Alguns NA, quer dizer, não tem cobertura. Então, o poliéster, se eu pensar no algodão, que é 70% poliéster, 30% de algodão, mas o algodão, ele tem alguma degradação. Tem algum fio que substituiria e não tivesse reação nenhuma? Você poderia ser o poliéster, esse aqui sem cobertura, né? que existe também. Pode ser ele com cobertura também, não tem problema, mas poliéster, existe o poliéster 100% poliéster. Você vai colocar no organismo, vai encapsular, não vai ter reação nenhuma. Agora, outra coisa que vocês precisam saber, isso é para anotar, é um aprendizado para a vida aí, de você cirúrgica. Mas se eu quisesse um fio absorvível para fazer ligadura, mas eu quero absorvível, eu não quero um fio que fique lá pro resto da vida, porque eu faço a ligadura ali, eu preciso de muitas vezes eu não preciso que ele fique grudado pro resto da vida. Que fio que eu poderia utilizar? Tem muitas equipes utilizando a poliglactina sem agulha. Existe a poliglactina que você vê em vários fios no mesmo envelope, igual vem o algodão, que vem 10, 15 fios por envelope. Existe a poliglactina.
A poliglactina para fazer ligadura, para fazer o mesmo processo que o algodão, você poderia trabalhar. Então você tem aí, além do algodão, você tem o poliéster com e sem cobertura e você tem a poliglactina para o mesmo fim, se você quiser também, né? O poliéster com cobertura, que além de também trabalhar a parte de ligadura, ele é um fio que a gente vai falar muito dele aí na parte de cirurgia cardiovascular e revisitar ele. Então não vou ficar trabalhando muito. O polipropileno que eu comentei, também outro fio não biodegradável, indefinida, né? Sempre vocês olharem resistência a têncil, indefinida, que eu acho que é um ponto importante para vocês entenderem. Aqui entra aquela dica lá. É um fio muito bom para trabalhar cavidade infectada, por ele ser um dos menos reativos que tem, né? O ácido inoxidável, que também é um fio muito utilizado na cardio, em ortopedia, que a gente falou, também definido. Tudo bem até aqui? Isso aqui não tem muita novidade. Sobre a agulha, dentro da nossa revisão, sobre a anatomia da agulha, os 3 pontos principais aí a gente fala que os 3 pontos principais da agulha ponta, corpo da agulha, o corpo, né, da agulha tá aqui, e o fundo da agulha. São as 3 partes mais importantes da agulha. A gente vai falar das outras, mas saber que tipo de ponta que é o corpo da agulha, se é uma agulha gastrointestinal, uma agulha mais fina ou uma agulha mais grossa, isso é importantíssimo para vocês saberem, né? A gente falou sobre isso, a ponta, os tipos de ponta. A gente tem as triangulares, a gente tem as cilíndricas taper cut, que ela é cilíndrica, mas a ponta é como se fosse uma ponta igual um prego, né? O corpo cilíndrico, mas só a pontinha para poder passar a coronária calcificada. A gente fala do encastoamento, que é o fundo aqui, é a parte que a gente tem vários tipos de encastoamento, não é pergunta de prova, mas para vocês saberem, existem 3 tipos, né? Canal, drill e laser drill, são formas de você encastoar. O importante é qual é a pegada correta do porta-agulha, que é nessa porção aqui, né? Do fio. Não, se pegar no meio dificulta o resgate, se pegar muito no fundo da agulha, você esmaga o aço que tem ali no fio de sutura e corre o risco do fio arrebentar, né? Então a gente comentou aqui dos tipos de ponta, mas principalmente, pessoal, triangulares. Aí tem dentro de triangular aquela cuticular e plástica que a gente fala lá na parte de plástica, a taper cut, que é essa da bolinha com o triângulo. Existem as espatulares, que é esse formato que é mais para oftalmologia, e a cilíndrica de baixo, eu não expliquei tanto a ponta romba porque ela não pegou muito no Brasil, né? Infelizmente, uma baita de uma agulha com uma série de indicações, mas não pegou muito no Brasil. Que essa ponta romba aqui, a gente fala que é uma agulha tipo cilíndrica, só que a ponta dela ela não fura luva, não fura. Você espetar a tua mão ali na cirurgia, ela não fura. Ela foi indicada inicialmente para tecidos friáveis, né? Tecidos que sangram muito, baço, por exemplo, trauma, cirurgia de trauma, porque ela não traumatiza zero o tecido. Só que ela principalmente ela foi trazida com o intuito de trabalhar um pouco a questão de segurança do usuário da sutura, do cirurgião, da instrumentadora, do manuseio. Então vou trabalhar aí paciente infectado, HIV positivo, enfim, com hepatite, alguma coisa, algum paciente que tenha realmente uma doença que pode transmitir para a equipe, você usar nos tecidos internos, na parte, principalmente porque quando você trabalha em trauma, você trabalha geralmente com a cavidade sangra muito líquido, é mais complicado e favorece muito o acidente. Então ela foi desenvolvida pela indústria para isso, né? Lembrando que assim, pessoal, a indústria desenvolve aquilo que tem necessidade no mercado. Então é o mercado que dita o que tem que ser fabricado, né? Então ela não simplesmente vai, não, hoje vou criar uma agulha para um determinado procedimento. Não, tem uma necessidade das equipes, isso é feito uma análise comercial, se é viável ou não, e aí esse produto é fabricado.
As curvaturas, a gente falou bastante de cobertura também na aula ali, mais rapidamente, quanto mais profunda a cavidade, mais fechada é a agulha. Quanto mais superficial, mais aberta. Então, as oftalmos são agulhas de 1/4, tecidos relativamente profundos ali, você usa agulha de 3/8, e pele, principalmente, também. Meio círculo para determinadas profundidades, né, que ele começa a agulha ficar bem curva, e 5/8 para quando a cavidade é realmente muito profunda e muito estreita, né? Principalmente cavidade pélvica ali, você trabalha. Mas também você tem agulhas retas e alguns tipos de agulha desenvolvido para determinados procedimentos, como essa agulha esqui aqui, ó, que ela foi desenvolvida para cirurgia laparoscópica. Então tem alguns tipos específicos aí, mas de novo, ainda assim, 90% é isso aqui, né? Então 90% é esse tipo de agulha, né? Então, ou seja, quanto mais superficial o ferimento ou a sutura, mais aberta é a agulha. Quanto mais profundo eu entrar, mais fechada é a agulha. Então, mais fechadinha é a agulha, tá? E existem os outros padrões aí de agulha reta também. Sobre embalagem, aqui 2 slides muito rápido, você tem diferentes tipos de embalagem. Eu coloquei vários fabricantes aqui, para vocês verem, né? Uns são envelope tipo cartão, outros são essa embalagem leitosa tipo figurado 0. Figura 8 faz o cartão, geralmente o fio dentro vem figurado com o número 8, né? Chama de figura 8. Essas embalagens leitosas aqui, ele vem figurado 0. Quer dizer, para estar menos memória no fio. Para quando você tirar do fio, o fio não fica tão mola, né? Foi feito mola ali, aquela memória do fio, né? Mas tem fabricantes aí que acabam espremendo tanto que olha esse aqui de cima aqui, ó. Desse tamanico assim o fio, né? Aí você tira de dentro do envelope, meu, ele pena, né? Para você deixar ele esticado, né? Porque eles vêm reduzindo o custo dos produtos para poder vender, principalmente em órgãos públicos, licitações, e vem espremendo tanto. Mas os produtos também, fio de sutura também precisa de embalagem que proteja da luz, né? Ontem vocês falaram uma coisa que ali que eu preciso só fazer uma pequena correção para vocês entenderem, tá? Embalagem, se a esterilização do fio, seja por óxido de etileno ou radiação gama, se esse produto estivesse num ambiente totalmente sem nenhuma bactéria, vírus, nada, totalmente limpo, com essa esterilização, esse produto podia durar a vida inteira, né? Só que a embalagem, que é uma validação da embalagem, quem garante os 5 anos do fio de sutura, algumas fábricas trazem com 3 anos, somente as importadas, quando eles não têm o processo de envelhecimento da embalagem feito, né? Mas o padrão é 5 anos da embalagem, tá? 5 anos. O que garante esses 5 anos são os processos de validação da embalagem, que é quanto que a embalagem aguenta o fio de sutura estéreo, né? Estéreo ali. Então, assim, o que tem que se observar, que foi falado na aula de ontem? Quando esse produto ele fica indo e voltando da sala cirúrgica, é o manuseio, é amassar o fio demais, enfim, tem uma série de coisas ali que tem que tomar bastante cuidado e prestar bastante atenção, porque aí faz microfuros na embalagem e o produto está contaminado, né? Um ponto que é super importante também, você observar fios absorvíveis, eles também precisam estar protegidos do abrigo da luz. Por isso, os fios absorvíveis eles vêm com essas embalagens laminadas ou aluminizadas. Se vocês pegarem fios absorvíveis, eles têm as embalagens aluminizadas ou laminadas, né? Alumínio é um laminado, é um plástico um pouco diferente para proteger da luz. E uma coisa que às vezes o pessoal faz, e às vezes comete alguns erros, algumas indústrias, né? Não vou falar quem e o que, às vezes quando você esteriliza um fio desse, principalmente um fio absorvível, que ele está dentro de uma embalagem de alumínio, às vezes a esterilização não deu certo, ou às vezes reesteriliza e tal,
e o fio fica exposto de modo inadequado, no almoxarifado, na farmácia, etc, etc. O que acontece muito é quando você abre o fio, ele está praticamente se esfarelando, né? Você pegar um fio de sutura absorvível dessas embalagens aluminizadas ou laminadas, se ele esfarelar na tua mão ali na hora que você abre ali, meu, descarta, né? Porque o fio realmente passou por algum processo que inativou aí que inativou o produto, né? Então não é interessante. E aquela história, opa, Nélio, posso te interromper um pouquinho? pode falar. Tá, essa parte do fio aí que tu falou, mas tu só consegue perceber depois aberto, né? Antes tu não tem nenhuma. Não tem. É Não tem depois que como tu. abre. Sim. É depois que abre, né? É, então, o que garante a validade dos 5 anos, pessoal, é a embalagem. É o processo de envelhecimento da embalagem que é feito em laboratório para dizer quanto que essa embalagem aguenta manter o fio protegido ali dos agentes externos. É a embalagem que garante isso. Porque pela esterilização, se levar para o espaço sideral que você não tem essa contaminação, o fio ficaria esterilizado pelo resto da vida. Mas o que a gente quer? A gente quer proteger ele. E uma outra curiosidade, tá? Eu sei que essa é uma aula de revisão, aí o cara fica, pô, a Anvisa e os órgãos de acreditação e tal, boas práticas de fabricação, eles exploram as fábricas no sentido de assim, tudo bem que você vai esterilizar o produto e você vai matar as bactérias, mas é importante na fabricação você garantir uma carga microbiana mínima. Porque quando você. Todo material que você esteriliza, você mata os bichos lá. Vamos falar bichos, né? Para ficar bem claro aqui para todos. Você extermina os bichos lá. Então, eles estão lá trabalhando em cima do material, veio a esterilização, pum, ele morreu. Mas ele tá conectado ao material. Se você levar ele para um laboratório, você vai ver N bactérias e os bichos ali todos mortos. Então, você tem que regular essa carga microbiana na fábrica para poder garantir uma menor carga microbiana. Porque se você leva um fio de sutura com muita carga microbiana para dentro de um paciente, o organismo também tem que brigar mais ainda para poder eliminar aqueles agentes que estão mortos ali. Então, em alguns casos, né, que você tem o efeito, por exemplo, a gente chama da pirogenia, vai causar uma febre, tal, por um excesso de material que às vezes está com uma carga microbiana alta. Então, o controle na fábrica também da carga microbiana é importante, porque não basta pegar qualquer produto, esterilizar, tá tudo certo, tá tudo bem e é assim que é. Não, tem que ter o controle também da fábrica. Então, só uma curiosidade, eu sei que é uma aula de revisão, mas vocês têm que realmente aprender e saber que não é tão simples e qualquer produto que a gente deva aceitar e achar que está tudo bem, né? Até porque hoje os fios estão muito equiparados aí, em termos de preço. Aí. Uma ou outra empresa que acaba extrapolando, mas na maioria das fábricas estão muito equiparados. A questão das cores, que a gente falou lá bastante, né? Os produtos são todos eles com uma coloração específica para cada um, né? Para vocês poderem identificar rapidamente na hora de pegar o material. E o que a Regiane também acho que pontuou na aula dela, todas essas embalagens, seja essa de cima ou essa de baixo aqui ou qualquer outra, tem o desenho das agulhas, né? 99% das fábricas colocam o desenho da agulha aqui exatamente da agulha que tem dentro. Por que eu falo 99%? Tem umas empresas de marketing que acabam, porque às vezes a agulha é muito grande, não cabe, principalmente para agulhas muito grandes, às vezes não cabe na embalagem o desenho original, eles colocam um desenho lá meio que só para fazer número lá, só para fazer imagem, né? Então, 99% dos fios de sutura e das fábricas, né? O desenho da agulha que está aqui é exatamente a agulha que está dentro. Se vocês até abrirem, fizerem uma experiência de abrir o fio de sutura, pegar a agulha e colocar no desenho, vocês vão ver que ela vai cobrir certinho em tamanho, em curvatura. Vocês vão ver lá que a curvatura é 3/8, meio círculo, 5/8, 1/4, seja lá o que for. E aí ali você vai ver o tamanho do fio. É um fio de 40 centímetros.
enfim, né? Então tem tudo ali. O tipo de ponta, tem um desenho da bolinha, do triângulo, etc, etc. Beleza, turma? Deixa eu olhar para a carinha de vocês e fazer uma pequena pausa aqui. Pra gente... Foi legal aí? Beleza? Tudo certo? É que é bastante revisão, né? A gente vai fazer um super informação, em cima de informação. Eu tenho certeza que se ver essa aula novamente, anotar e replicar, pegar material, vocês vão ter um bom conjunto de informações para poder ter fazer a prova e também para o conhecimento futuro de vocês dentro da área. Vamos compartilhar outra tela aqui, seguindo o nosso ritmo de sábado. É ritmo de sábado, né? Posso te fazer uma pergunta sobre a ponta romba da agulha? Pode. Tá, essa ponta romba, ela é só para tecidos ou ela existe para pele, agulha para pele também? Não, ela é só para tecidos internos. Na pele ela não conseguiria Passar, né? Eu imaginei. Não conseguiria passar, só para realmente para tecidos internos. Principalmente tecidos que sangram muito. Alguém acho que colocou aí, não sei quem que colocou também para parte renal aí, que eu acho que tudo que é. Fui eu, Nélio. Foi. Fui eu. Você colocou aí, né? Que acho que a parte. Eu usava muito fazendo anastomose de parênquima renal. Era um fio uma agulha de 11, era bem grande, com catigo cromado. Aí fazia, dava os nós no parênquima antes de tirar o tumor do rim. Isso aí lá, viu? Antiguidade também é ensinamento. Lógico, experiência, isso conta. É que também tem umas coisas, né? Obrigado pela contribuição aí. Tem umas coisas que são assim, gente. Também as técnicas vão melhorando, né? As técnicas de sutura vão melhorando, as técnicas cirúrgicas vão melhorando, né? Às vezes o cirurgião vai aos poucos ali tentando ver, estudando e fazendo, né? Tem alguns cirurgiões que são verdadeiros cientistas da cirurgia e que eles vão ditando tendência, né? Eles vão ditando modelos que façam melhores fechamentos, usando melhores materiais de síntese, agredindo menos o tecido, né? Porque o que se quer realmente é uma cirurgia cada vez mais rápida, mas bem feita, né? Porque o paciente exposto ali à anestesia, aberto e exposto a toda aquela sala, todo o movimento da sala, também é uma coisa que não é que a cirurgia, que o cirurgião quer realmente melhorar isso, né? Ao mesmo passo também não precisa ser uma cirurgia rápida feita de qualquer jeito. Então vai se melhorando as técnicas aí ao longo dos anos, né? Na parte a gente falou na aula 2, pessoal, na parte de sutura aplicada principalmente aí a laparotomia. O que na verdade a gente fala aí que seria a laparorrafia, né? Importante que a gente entender aqui todos os planos que a gente falou ali, a importância de você saber, né? Aqui entra uma regrinha que eu acho que muitas das vezes ela acaba passando desapercebida. O que uma coisa é você fechar plano a plano. Então você tem diferentes material de síntese dando suporte de sutura para cada tecido, né? Então você concorda comigo? Se eu fecho o peritônio com uma técnica e um ponto com um determinado fio, daí eu vou para a parte de músculo, eu fecho com outro tipo de fio. 2. Eu vou para a parte de aponeurose, eu fecho com outro tipo de fio. Eu tenho 3 tipos de reforço para esse pedaço de tecido fechado. Quando eu fecho em plano único, eu deixo de ter 3 fios de sutura, né, fazendo esse fechamento para ter uma única sutura fechando todo esse fechamento em plano único. E aí o que tem que se observar? Que o fio único que eu estou utilizando, ele é compatível em resistência a tênsio, porque você está falando de 3 tipos de tecido, né? Com 3 tipos de tempo de resistência a tênsio, né? 3 tipos de cicatrização diferente. Qual deles é o maior tempo de resistência a tênsio aqui? Falando de peritônio, músculo e aponeurose. Aponeurose, que é o maior tempo aqui.
Então, se a aponeurose é o maior tempo, eu tenho que me basear para fechar os 3, o fio de maior resistência a têncil que cobre a aponeurose. Porque o resto, que tem resistência a têncil menor, vai ter a resistência necessária para o fechamento. Dá um ok lá no chat, se vocês entenderam esse conceito. Não, Nélio, não entendi. Explica de novo. Porque isso é muito importante, né? É uma decisão importante você pensar a cabeça do cirurgião lá. Lembra que eu dou a aula que é a necessidade do cirurgião? Né? Vou explicar de novo. O cirurgião, ele tem que entender, para uma boa cicatrização, uma das coisas importantes é o fio de sutura, vocês sabem bem, porque a outra é técnica e também tem um pouco da questão da comorbidade do paciente. Mas, basicamente, técnica e material de síntese está na mão do cirurgião. Então, se eu estou falando de peritônio, que está aí no desenho aí, ó, peritônio, tem alguma das imagens que eu estou mostrando melhor aqui, meu dedo aqui, ó. Se eu tenho que fechar peritônio, músculo e aponeurose, se eu fecho separado, então eu mostrei aqui na nossa aula qual é o fio de peritônio lá. Você pode usar um poliglicaprone e uma poliglactina. Musculatura, você pode usar um poliglicaprone e uma poliglactina, principalmente poliglactina. E eu falo poliglactina, mas se lê também o ácido poliglicólico também. E na aponeurose, eu uso o quê? Ou nylon, ou polipropileno, ou polidioxanona, certo? Então, se eu fechei separadamente, cada estrutura plano a plano, eu estou dando 3 tipos de material de síntese, eu estou reforçando 3 vezes aquele pedaço de tecido que eu estou fechando. Tá? Quando eu vou fazer plano único, que eu estou falando de 3 estruturas diferentes, eu tenho que saber qual das 3 é a que precisa de maior força têncil, e aí usar o fio que melhor compete para a estrutura que leva mais tempo para ser cicatrizada. No caso aqui, a aponeurose. Se a aponeurose é a que demora mais, então eu tenho que levar em consideração para fechar em plano único essas 3 partes, o que resiste melhor para a aponeurose. Porque ela demora mais para cicatrizar. Então, o erro que às vezes a gente vê bastante é você considerar os 3 planos, mas aí pegar, o fio que é melhor, que é a poliglactina e o ácido. Legal que você utilizou a poliglactina e o ácido. Mas você considerou que a aponeurose precisa de mais tempo e precisa de um fio mais resistente, mais forte ali, para fechar em plano único? Então, o que acontece aqui, ó? Vou até para um slide que eu deveria até ter trazido para frente. Aqui, ó. Isso aqui explica melhor. Se eu tenho um fio para cada tipo de tecido, eu estou garantindo aí que cada parte está recebendo um fio de sutura. Então, eu tenho 3 partes segurando esse pedaço de tecido. No caso, se for até a pele, eu tenho 5 partes segurando o fechamento. Agora, se eu quero fechar aponeurose, músculo e peritônio de uma vez só, depois eu fecho subcutâneo e pele, eu invés de ter 5 passos, eu quero ter 3 passos apenas. Quando eu estou falando aqui embaixo, que é aponeurose, músculo e peritônio, eu tenho que considerar dos 3 tecidos o que maior precisa de tensão, né, que demora mais para cicatrizar, para eu garantir o fio mais correto aqui. Entenderam esse ponto, gente? Tem cirurgião que até faz isso aqui, ó, que é o que a gente chama de sutura de retenção. Além dele fazer o fechamento de ponta a ponta, ele vem aqui e dá uma sutura de retenção aqui. Toda. Pegando tudo, né? Pegando todas as partes aí. E geralmente com polipropileno. Que é o Prolene, né? Que é o Prolene. Tá? Captaram essa parte do fechamento principalmente da estrutura do abdômen? Hoje a cirurgia de abdômen, né? Vamos falar de cirurgia de abdômen. Um dos problemas maiores na cirurgia do abdômen, seja ela cavidade pélvica, seja lá onde for, ali, se for uma hérnia, se for uma gineco, uma uro, ou uma geral, uma gastro,
Um dos problemas que dá bastante aí, assim, dá bastante, né? Tem um percentual importante, são as hérnias incisionais, que às vezes ocorre até por um portal de 10, de 12, que você coloca ali na região do umbigo, que tem uma certa umbigo. Tem uma aula nossa que é de hérnia, né? Que eu falo da flacidez do abdômen, né? Das partes do abdômen ali. Tem algumas áreas, como umbigo e região inguinal, que você tem mais fragilidade, né? No fechamento ali da musculatura. Então, quando a gente fala desses fechamentos de laparografia, muitas vezes o cirurgião, para ele, o tempo principal é trabalhar dentro da cavidade. Quando ele está fechando essas partes aí, ele segue uma rotina aí. Por isso, a cirurgia geral criou um grupo chamado de parede, né? Grupo de parede abdominal, que são profissionais da cirurgia geral, a maioria das vezes, né? Que são especializados nesse tipo de fechamento, que é garantir que não haja uma hérnia incisional no futuro. Porque elas têm, dependendo da região operada, elas têm. Né? Como eu falo, né? Você vê, olha a regra. Às vezes você opera... eu vou falar aqui na cirurgia de ginecologia. Você faz uma cesariana, numa Flanestil, que tem uma incisão aí de 7 a 10 centímetros ali. E aí você fecha com catigu cromado, catigu, muitas vezes a gente vê o pessoal usando catigu nessa cirurgia, em algumas regiões, né? E não tem a hérnia. Ao passo que numa outra cirurgia aqui, numa outra região, que o cara faz laparoscopia e faz a incisão do umbigo ali e usa um portal de 10 ou de 12 para a câmera, principalmente, e naquela região não faz um bom fechamento ali, tem uma hérnia umbilical ali. Aí como é que você explica? Uma incisãozinha de 1, 2 centímetros, ter hérnia pra caramba, né, ter uma percentual maior do que uma Flanestil de 8, 10 centímetros que o cara fecha com catigu e não tem. Também depende da região, né? Região do umbigo ali, como a região inguinal, ela tem algumas fragilidades na musculatura, que é até por conta do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Quando a gente está se desenvolvendo, né, as estruturas inguinais ali, elas servem para descer os orifícios que vão descer, principalmente no homem, né? E na região do umbilical você tem também uma certa fragilidade ali. Mas por isso que é importante vocês entenderem. Laparografia é esses pequenas nuances aí. Subcutânea e pele eu falo nos próximos slides, mas laparografia o que a gente tem para falar é isso, tá? Então, ficarem atentos. Qual é o fio aqui absorvível mais indicado para um fechamento de aponeurose? Qual é o fio de absorvível que a gente tem? Absorvível, tá, pessoal? Não inabsorvível. Inabsorvível é o quê? Polipropileno ou nylon. Mas absorvível que a gente tem de longo termo aqui, a gente tem o quê? Tem a polidioxanona. Polidioxanona, você tem um fio aí de longa resistência a tenso, né? Mais de 40 dias, né? Porque é o principal de novo, né? Lembra, não é que a estrutura leva 40 dias para cicatrizar, mas é quanto que ela aguenta do pós-operatório imediato, que é os primeiros dias ali que começa o processo de cicatrização, desde a reação inflamatória, o processo de criação de fibrina, e etc, etc, etc. Então, esse pós-operatório imediato é que você precisa de uma sutura, o cirurgião precisa de uma sutura que resista bem esse primeiro momento do paciente. Porque a gente sabe, né? Dependendo da cirurgia, mas o paciente vê os primeiros 5 dias lá que ele fica acamado. Ele fica lá os primeiros dias lá. Não sei se depende da cirurgia, 3 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias. Ele vê aqueles primeiros dias ali, a pele já cicatrizando, a dor começando a sumir. Aí ele já começa a querer se movimentar, né? Outro dia eu peguei, uma pessoa postou aqui no Instagram, uma curiosidade aqui. Ela fez uma cirurgia de abdômen há uma semana atrás, uma abdominoplastia. E aí, com uma semana, ela estava postando que estava fazendo exercício, cara. Quer dizer, a própria médica dela, brigou um monte lá, falou, não pode. Porque ela viu a pele tá cicatrizada em uma semana, 10 dias. Ela fez plicatura de músculo abdominal nessa cirurgia. Ali não pode vacilar,
E muitas vezes o paciente se movimenta, não se cuida e tal, né? A gente favorece. Aí varia de organismo para organismo, mas isso favorece. Tem um processo de cicatrização interna ocorrendo. Gente, de novo, outro break aqui, para vocês respirarem, senão vocês vão ficar malucos aí. Vão ficar, caraca, o cara, porra, de novo, paulada de coisa, né? Chinela cantando, né? Bah, pá, pá, né? Vamos. Gente, posso pedir uma gentileza para vocês? Nós estamos aí com 1 hora e coisa. Eu acho que até 4 horas a gente tem tempo. Era até 5, mas posso ir no máximo até 4 horas? Acho que dá para a gente tocar, né? Até 4 horas, 3h30, seja aí antes ali, tá? Mas não que eu queira avançar correndo, né? Você vê que eu estou explicando com o máximo de detalhe possível, mas eu quero que vocês deem um refresh na cabeça, dou essas pausas aí para o organismo, para o cérebro se encaixar aí com tanta informação, né? Porque para mim, o Nélio fala disso aqui hoje com propriedade, porque já assistiu mais de 30 aulas, 40 aulas sobre esse assunto, 50 aulas, sei lá quantas. E aí já dei inúmeras aulas. Então é a repetição mesmo, né, que faz a... Se a gente tivesse numa aula presencial, a gente ia fazer uns exercícios para aprender, para aquecer o cérebro e aprender melhor. Mas como a gente está no virtual aqui, então dá uma espreguiçada aí, não fica tão tenso aí, né? Dá uma espreguiçada aí, toma uma água, porque senão é muita informação. Chega uma hora que você está olhando para mim, ouvindo o que eu estou falando e não tá assimilando mais nada, né? Então dá uma mexida aí, balança para dar uma... Porque é muito conteúdo. Mas bora lá. Respiração, eu e minhas técnicas aí, né? Eu falo porque às vezes a gente estuda 4, 5 horas e só a base de interrupções, café enfim, né? Um outro ponto aqui para a gente, aula 3 aqui, plástica. A boa e velha plástica, né? A gente aprendeu que na plástica, lá, no exercício que a gente falou da plástica, que o cirurgião plástico quando todo mundo chega na pele e acha que o serviço está terminado, o cirurgião plástico, para ele, está começando. Porque se a pele não ficar muito boa, ou não ficar excelente, não ficar muito boa, não ficar excelente, o paciente vai dizer, puxa, o que ele fez aqui, né? Se a pele está desse jeito. Então, que a gente falou, uma composição, né? Técnica, precisa, material adequado, né? Para você ter uma menor reação inflamatória ou uma reação inflamatória adequada, tirar a tensão, como também ontem na aula a Regiane falou bastante, né? Se você tem um ponto importante, se você estrangular demais, você causa uma isquemia, né? Acaba que espreme demais ali, aperta demais o tecido, vai faltar sangue, vai faltar fluxo sanguíneo e o alimento ali do tecido, ele vai ter uma isquemia ali. E se deixar frouxo demais, você pode provocar aí uma fístula ou uma deiscência, né? Então, essa combinação aí para a cirurgia, para todas, na verdade, mas é que o cirurgião plástico na pele acaba trabalhando mais. O que a gente falou aqui? Importante dizer. Qual é o fio mais adequado para a intradérmica? Fio incolor, né? Podendo ser a polidioxanona ou poliglicaprone, poliglicaprone, que é o quê? Monocril, Biocin, Filapron e outras marcas aí do mercado. Ou pode ser o polidioxanona. Quando eu tenho uma região de tensão maior, tipo o abdômen, eu posso usar um fio com uma resistência a tensão maior aí do que esse fio poliglicaprone, né? Então, acaba que, para vocês saberem a pele, né, o mais importante é ter um fio adequado. A agulha, gente, como eu falei, se vai fazer intradérmica, observa se no envelope, na hora que pegar o envelope do fio incolor, tá escrito alguma coisa de plástica ali. Porque, óbvio, eu sempre falo que as empresas de marketing sempre inventam para baratear, né? Colocar agulhas inadequadas. Mas o fio incolor, tecnicamente, todo fio incolor deveria ser tudo agulha de plástica. Tudo agulha de plástica. Porque realmente é uma coisa que
Porque é uma coisa que é importante para você passar múltiplas vezes pelo tecido e poder fazer uma sutura de qualidade. Então, realmente, todo fio incolor deveria vir com agulha de plástico. Tem alguns fabricantes que trabalham com até 4 tipos de agulha de plástico aí. Tipo de agulhas de pele, na verdade, o convencional e 3 tipos de agulha para plástica. Tem algumas empresas que trabalham só com 2, uma cuticular e uma de plástica, né? Para baratear aí. Então, e algumas com 3, né? Uma cuticular e 2 de plásticas também. Mas a pele realmente precisa ter uma agulha boa, sendo incolor, é a opção, né? Mas também tem aqueles casos do cirurgião preferir ponto a ponto. Pega uma blefaroplastia, pega algumas umas rítido. Às vezes o cirurgião prefere fazer o ponto a ponto com mais delicadeza. Aí ontem também tiveram as aulas com vários tipos de ponto lá. Aí um pouco da preferência do cirurgião. Daqui 15 dias, não essa quarta, a outra, a gente vai ter uma aula com uma cirurgiã plástica que vai falar com a galera da pinça. Aí a gente vai falar um pouco sobre suturas de pele aí, vai falar um pouco mais sobre a parte de sutura relacionada à cirurgia plástica. Mas ele pode preferir. Aí, nesse caso, para a cirurgia plástica, quando ele quer um resultado também legal, quanto mais quanto mais ele usa o fio de plástica, menos ele causa trauma no tecido. Porque o que acontece, pessoal? Quando a agulha de cuticular perde o corte, ela começa a fazer trauma de apoio no tecido. Para furar o tecido e cortar, ela começa a empurrar o tecido junto. E muitas vezes ele rasga o tecido, né? Em vez de cortar, ele acaba cortando e ao mesmo tempo rasgando mais o tecido, né? Enfim, né? Nélio, Oi? só uma pergunta rapidinho, tá? Tudo bem. Aí ela pega e faz um trauma de tecido, tá? Isso na agulha. Tá, e aí o que você faz no caso daí? Porque geralmente as plásticas são tudo cirurgias particulares, né? Tu vai usar um fio a mais? Aí o cirurgião vai dizer, pô, vai gastar mais fio? Mas o que eu tenho visto, que eu vejo Que tu bastante, observa aí? eu observo, pelo contrário, eu observo muito sobrar fio. E o custo do fio é tão baixo, cara, porque você vai pegar o custo de um nylon desse aí custa R$ 1, R$ 2, R$ 3. Porque assim, uma coisa, gente, a gente tem que ter noção, né? Uma coisa é você falar do preço que a indústria vende para o hospital, e outra coisa é o preço que o hospital cobra do convênio, né? Ontem eu fui ver o negócio da cola lá, da Dermabond lá, que a gente falou. A cola Dermabond geralmente é vendida por menos de R$ 100 para o hospital. Só que o hospital repassa para os convênios com outros valores. Aí cada um é cada um, mas a cola para o hospital custa menos de R$ 100, tá? Eu fui investigar essa questão, não para... Então, é porque realmente do hospital para o convênio existe uma outra cobrança. E fio de sutura, geralmente a cobrança é uma negociação do hospital diretamente com a fábrica. Muitas vezes eu dependo muito pouco do convênio para ajustar. Mas voltando à sua pergunta, eu vejo mais sobrar, que é um fio muito barato para você não ter uma qualidade legal, né? Mesmo ele fechando os pacotes lá, a plástica sendo particulares. Hoje o que é legal é que como cirurgião, por algumas regras aí o pessoal mandou, por algumas regras o pessoal pediu para que muitos cirurgiões fizessem a cirurgia plástica dentro do hospital. Então, hoje, o cirurgião plástico, ele realmente tem uma importância bem legal, bem importante aí para o hospital, porque ele leva um paciente privado, né? E esse cara exige alguns materiais de primeira linha, né? Ele não abre mão de ter um fio de qualidade legal, né? Ele quer ter um fio de qualidade. Então, aqui, se vai fechar com nylon de pele lá, vai usar nylon, usa o nylon de plástica, né? Se é uma coisa que dá para fazer, né? Aqui a gente passou rapidamente, não vou me atentar. Nélio, Oi? posso te perguntar uma coisa? Eu queria saber, porque eu não sei se usam grampeadores no Brasil ou não, mas fora do Brasil eles usam muito grampeador para pele em plástica. No Brasil usa ou não usa porque é caro? Porque me falaram lá que a cicatriz fica muito boa. Quando a gente vê, fica meio grotesco, né? Aquelas grampeadas longe uma da outra.
mas a cicatriz fica boa. Por que que não? Eu não vejo isso no Brasil. Eu não trabalho em plástico hoje em dia, mas eu já assisti e amigas minhas nunca viram. Então eu não sei se usa, por que que não usa. O grampeador de pele, ele tem muita utilização no Brasil, mas na plástica muito pouco. O cirurgião brasileiro ainda é muito mais delicado a fazer a sutura em mão, com a mão mesmo, né? Eu particularmente, eu acho ele bem agressivo, né, para fazer a cirurgia plástica. Uma coisa é você usar o grampeador de pele numa cirurgia, por exemplo, transplante de fígado, uma cirurgia de ortopedia, cirurgias com regiões que você não está tão preocupado com o resultado estético, porque o principal mesmo é você, vamos dizer assim, trabalhar outras partes da cirurgia, né? Mas no Brasil, o cirurgião brasileiro ainda prefere, na sutura, fazer a coisa meio que... E outra, né? O grampeador de pele só te dá uma opção, que é o ponto a ponto mesmo, né? Então ele só dá a aproximação em ponto a ponto. Então fica realmente, você fica com vários furos ali. E eu, particularmente, todos os resultados que eu vi de grampeador de pele não ficaram com resultado bonito, não, estético. Você fazer um desse numa mama, fazendo no abdômen, o resultado, na minha opinião, tá? Eu sempre achei isso também, mas Não como eu achei. assisti, eu vi. Preço por preço, assim, meu, você fecha uma incisão de 20 centímetros em 2 minutos, menos às vezes. Ao passo que se você for suturar lá, você vai demorar 10 minutos, 15 minutos, depende do cirurgião, depende da equipe, depende se é um hospital um residente, se tem muita experiência, não tem, etc, etc. Então, uma incisão de 20, 30 minutos, de 20, 30 centímetros, com o grampeador de pele, você aproxima e em 2 minutos, você reduz aí, você ganha um bom tempo. Então, você está fazendo uma cirurgia muito grande, está fazendo um fígado lá, 12 horas, 13, 14, enfim, aí tá cansado, já tá na reta final, uma incisão enorme de grande. Cara, pega o grampeador ali, grampeia e vai embora, né? Mas não acho que nesse ponto aí, nesse aspecto, que seja uma coisa interessante aí para coisa acontecer, né? Aqui as diferenças, tá, pessoal? Que vocês veem, esses quatro, você pensou na plástica aí, os principais fios são esses quatro aqui, sendo o nylon e o poliglecaprone, os principais aí, né? Poliglecaprone incolor, mais utilizado aí para intradérmico, o nylon para o ponto a ponto. Existe também o nylon incolor, tá? O cirurgião às vezes opta pelo nylon incolor em algumas situações. E quando eu quero um upgrade, olha a pergunta de prova aí, quando eu quero um upgrade do nylon ou do poliglecaprone, tem um cara aqui chamado polidioxanona, tá? Por quê? Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. A redução de a mamoplastia. Você tem aqui várias. Você tem aqui os tipos que a gente falou. No caso, a gente só falou de cosméticos, tá, pessoal? A gente não falou de cirurgia reparadora. Né? A gente não falou de cirurgia em que você, às vezes, precisa realmente fazer retirada de uma mama, uma reconstrução, etc. Mais complexo. A gente falou só da parte cosmética usando as próteses, né, de silicone. Aqui algumas opções que a gente passou para vocês, né, recapitulando então os nylons, observar que eu falei algumas coisas ali. Existe o fio de 40, o fio da pele. Qual é a agulha de padrão da pele? É 3/8, né? Agulha de padrão pele é 3/8. O tamanho do fio da pele, padrão, 45. Se eventualmente podemos ter de 70 também, eventualmente se precisar ali no meio do caminho, né? Então a gente pode ter de 70 centímetros ali para auxiliar também. Às vezes, poxa, ao invés de usar 4 fios de 45, eu uso 2 de 70. Né? Então tem uma custo-efetividade melhor ali, dá para trabalhar isso. Né? Geralmente de 3 a 5 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros são os mais comuns, né? Às vezes você pode usar um 2 zeros, ou pode usar um 6 zeros, depende, mas grande maioria é 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros, né? Aqui te mostrou o resultado aí usando poliglecaprone, usando polidioxanona, você observou alguma reação. Aqui é mais para conhecimento de vocês, né? Quando substituiu pelo polidioxanona, percebeu uma resposta inflamatória menor, né? Com menos reação tecidual, com resultado de cicatrização um pouco melhor. Né? Isso foi um estudo no cirurgião plástico aí que vocês estão vendo aí na tela. Aí.
No abdômen, principal do abdômen, gente, na abdominoplastia aí, na dermolipectomia que a gente vê, o que é principal aí, tá? Além do fechamento da pele, que vocês sabem bem. Lembrar da tal da aplicatura do músculo abdominal. Aplicatura do músculo abdominal. Você tem praticamente 3 fios mais indicados aí, né? O nylon, o polipropileno e o polidioxanona. O nylon e o polipropileno são inabsorvíveis, né? Independente do nylon ser biodegradável. Então, a coisa é um pouco, vamos dizer assim, eu particularmente acho o polipropileno muito mais saudável em termos de reação tecidual e tudo, né? Então, ele seria mais indicado na minha visão. Mas o nylon usa bastante. Usa, é mais barato, tem uma série de... Mas, às vezes, se comparar com o polipropileno, depende. Depende, né? Às vezes não é tão como a gente acha que é, não. Agora, se eu quero usar um fio absorvível, gente, a polidioxanona, sem dúvida nenhuma, é a melhor das indicações, tá? Então, vou falar de aplicatura de músculo abdominal, polidioxanona é o fio de eleição aí, absorvível, né? Mais importante. Então, presta atenção, fio absorvível para utilização na aplicatura, polidioxanona. Não é a poliglactina, tá? Uma das características dos 3 aqui, para também captar, é que os 3 são monofilamentares, né, também. Né? O fato de ser monofilamento também ajuda aí a causar menos trauma aí. Para fazer algo nesse sentido, tá? No slide bônus aqui, de novo falando da cola, né, da colinha lá, o Dermabond, ou Estoacril, tudo bond no final, né? Todos eles terminam com bond. Depende do fabricante, cada um tem a sua estrutura molecular aí do produto. 2-octilcianoacrilato é um fabricante, N-butil-2-cianoacrilato é outro, etil-2-cianoacrilato é outro. Pode ser que tenha outros aí, tudo à base de cianoacrilato, né? E as apresentações normalmente são esses tamanhos aqui, 0,25 ml, 0,5, 0,75. Para fechar o quê? 0,25 fecha aí de 6 a 8 centímetros de incisão. 0,50 ml, 12 a 14. 0,75 de 22 a 25 centímetros de incisão. O que é legal? Manter a superfície bem seca, né? Secar bem a incisão ali, fazer na pele, fazer aquela boa, a intradérmica bem legal, bem bonitinha, aproximar bem as bordas ali, para deixar realmente só a epiderme. Tem cirurgião que já prefere fechar tudo e deixar tudo fechadinho, né? Mas se for realmente ter que deixar alguma coisa, só a epiderme, só realmente a camadinha de fora. O ideal mesmo, na minha opinião, é fazer logo a intradérmica, bonitinha, fechar tudo e vir com a cola, só para realmente garantir 100% de adesão de cooptação de tecido, por falar de pele. Esse seca de 3 a 5 minutos, ali, 3, 4, 5 minutos ali seca. Não adianta, não. Passou a cola, não precisa ficar banando, né? Tem gente que fica banando, tentando secar ali. Não adianta, é uma reação exotérmica mesmo, com o ambiente ali, com a temperatura, é a reação com o próprio ambiente mesmo. Depois de seco, é similar a um fio 4.0, 5.0, em termos de resistência a têncil. E é importante dizer, as restrições, né? Não usar em parte de crescimento capilar, mucosa. Alguém em alguma aula usou na fimose lá, não é indicado, né? Mas se usou, deu certo, beleza. Mas dependendo da parte que é utilizada, não é região de mucosa, porque regiões que ficam úmidas, então tem que estar seco, não pode ter nada úmido. E região de articulação, se você realmente não vai mobilizar por pelo menos uma semana, né? Se é uma região que você vai mobilizar, aí tudo bem você utilizar. Não, isso são produtos que, às vezes, numa urgência, emergência, acaba sendo bem efetivo. Beleza? Pode me tirar uma dúvida? Claro. Na cirurgia de hérnia, né, inguinal principalmente, eu vejo muito uso da cola, né? Mas só cola ou faz sutura também nessa colocação?
Sempre tem a sutura, né? Sempre tem a sutura ali. Ele vai na hernia, ele vai fechar a parede ali, vai fechar subcutâneo, geralmente o pessoal faz intradérmica, né? Ou eles falam que dá um ponto subdérmico, mas deixa só a epiderme. Mas o ideal é fazer intradérmica, fechar tudo ali, e aí vir com a cola por cima, e até usar a cola, né? Até na observação de solicitação para o próprio convênio, ou como curativo mesmo. Porque no final, é um outro ponto também que é importante falar da cola, né? Ela vai fazer uma barreira microbiana, não coloca nada colante por cima, gente. Não precisa pôr strip, aqueles negócios que cola por cima. Às vezes o pessoal coloca só uma compressa, alguma coisa por cima que não colante, né? Às vezes cobre o paciente não ficar assustado e ver aquela incisão, né? Porque geralmente o paciente se assusta com a incisão. Mas não precisa pôr nada colante em cima. Eu não sei se alguém tem a experiência de... Bom, primeiro, não sei se eu respondi a sua pergunta. Se ficou claro, eu repito de novo. Ficou clara a minha resposta? Precisa se fazer a sutura ali, principalmente a intradérmica. Não, eu entendi, sim. É que eu trabalho com uma equipe e eu que faço agendamento, e a gente sempre solicita cola Tissue-Col. E a gente tem usado aquelas telas da Bard Mesh, e eles utilizam a cola. Então eu tinha essa dúvida, se havia sutura e a cola... Mas essa cola que eu estou falando, essa é a cola de pele, né? Essa que você está falando, que é a cola de fibrina, que é essa que você falou aí, ela geralmente é utilizada ou para parar o sangramento, ou às vezes o pessoal tem utilizado para fixação da própria tela, mas não bom, pelo menos eu não tenho esse conhecimento dessa cola que você está falando, que é a cola de fibrina. Aqui a gente está falando a cola a base de cianocrilato, que é para pele. Cola de fibrina é mais sangramento, é mais a questão de fixação de tela, né? Aí é um outro tipo de cola, né? Existe também, pessoal, a cola de cianoacrilato para fazer reforço de anastomose. Quando você faz principalmente aneurisma de aorta, quando você faz colocação de prótese, endoprótese, né, em cirurgias vasculares, principalmente, você faz a sutura, que como você está falando de artérias com calibres mais grossos, que tem realmente uma pressão maior, você faz a sutura com polipropileno e aí você faz um revestimento com uma cola que é a base de cianocrilato, mas não é igual a essa. Ela tem outras propriedades, que é para usar no tecido interno, que é úmido, né? E pode usar no tecido interno sem comprometer com nenhuma reação tecidual. Aí seria a gente fazer uma outra aula de cola, né? Essa daqui é mais realmente só para a gente fixar aí na pele. Na técnica para pele, né? Na técnica para pele, que é então, da tá bom. Obrigada. Imagina. Bom, na ginecologia obstetrícia, o que a gente viu aqui? Né? A gente falou de esterectomia, falou do parto normal e da cesariana, né? Então, na esterectomia, gente, eu não vou me apegar de novo a ela, porque a gente já falou do principal ali, que é a laparorrafia, né? Tudo bem, eu tenho internamente, né, na esterectomia, a remoção do órgão, então eu tenho que fazer todas as ligaduras para a retirada do útero ou do útero e os seus anexos, né? Então aquela parte de ligadura, geralmente ali você usa muito o fio de algodão, né? Ou eventualmente você pode usar o poliéster, como eu falei, ou em terceira opção, algumas cirurgias dá a opção de usar a poliglactina, né? Aí depende de cada equipe, cirurgia, etc., como esse produto foi trabalhado. Então, para remoção ali. Mas depois que fez a remoção ali do útero, ou do útero e os anexos, ali, ovário, trompas, etc., etc., você vai para o fechamento da cavidade pélvica ali. Então, você tem toda uma laparorrafia ali para trabalhar, e aí é o mesmo conceito do que a gente viu na aula anterior que eu já passei aqui. Então, seguimos a mesma premissa de, principalmente, a aponeurose ali, que é super importante,
né, que ela recobre aí a partir da musculatura, né, que ela é super importante. Agora aqui umas coisas importantes que tem a ver até com a nossa prova aí, para vocês prestarem bastante atenção aqui. Segura aí que a gente já está acabando. A episiotomia, que é o parto normal, você tem aí que trabalhar praticamente aí 3 fases na cirurgia, né? Então, parto com epísio, que é o parto normal, né? Geralmente você faz o quê? Uma sutura média lateral, né? Porque você tem a mediana, médio lateral e a lateral. Então, você faz uma incisão média lateral, que é a mais utilizada. E você vai fazer a sutura em 3 planos, em três partes. Vai fechar primeiro parte de mucosa, depois você faz um fechamento de músculo perineal aqui, e depois você vem e fecha a pele, né? O que que você tem de produto aqui? O mais comum que a gente vê aí, se não for fio avulso, você tem os kits. Não confundam, tá, pessoal? Parto com epísio, que é o parto normal, com o parto cesariana, tá? Na composição na solicitação de fio, né? Parto com epísio, que é parto normal é uma coisa, parto cesariana é outra. Então, às vezes a gente confunde. O fio a gente pede o fio da epísio quando na verdade é para cesariana e vice-versa. Então, não confunda, separe bem, porque são formas de fechamento diferentes. Obviamente, vocês sabem e aprenderam, acho que muito bem isso, né? O kit que a indústria produziu, ou os fios que mais se utiliza, que a gente vê muito ainda, é o Catigu, né? O simples e o cromado. Lembra, nas 3 partes, né? Estrutura de mucosa, músculo ou pele, você tem basicamente fio de Catigu, inclusive na pele. Você imagina, fechar o fio da pele é Catigu, né? O que a gente fala e o que os cirurgiões percebem? Para a mulher, no pós-operatório, o fio de Catigu nessa região, além de coçar, ele incomoda muito. Porque depois que ele seca, ele fica meio duro, né? Então ele espeta mais, ele machuca mais, ele é um fio mais, porém sempre aquela velha história. Porque é um fio barato. Mas às vezes a gente não tá como era no passado, que o fio custava 3, outro custava 20. Hoje estão muito equiparados. Vale a pena experimentar um outro fio para isso. Então, ao invés de usar Catigu simples e cromado, né, uma opção, a primeira opção, a opção mais importante que vocês têm aí é a poliglactina rápida absorção. Então, falou de parto com epísio, falou de substituir Catigu simples e cromado, a poliglactina rápida absorção, ela é o principal produto que vocês podem indicar aí. Porque é um fio que, além de ser uma resistência a tensão, uma absorção previsível, incomoda menos, mais maleável, mais fácil de lidar, né? O parto... Opa, saiu aqui, né? Sumiu? Hello? Sumiu, né? Não, para mim tá aparecendo a tela. Tá aparecendo? A tela sim. Ah. Se sumir aí, alguém me grita aí. Olha, sumiu, porque o meu celular sumiu. Talvez o meu acesso aqui agora foi eu que tive o problema aqui. Pera aí, segura aí, pessoal. Só um minutinho aí. Acho que foi o sinal. Segura. De algumas pessoas sumiu também. Eu acho que o Nélio caiu. Não, agora voltei. Eu tirei e voltei aqui só para poder ver aqui. Agora voltou, estamos de volta. Então, assim, ponto aí para vocês colocarem aí e anotarem, que isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Substituto imediato dos Catigus na cirurgia de parto com epísio é a poliglactina rápida absorção, tá? Existe kits específicos, tá? Então, tamo de volta. Pessoal que a imagem sumiu aí, sai e volta, tá? Que eu fiz o meu aqui, deu certo. Que às vezes acontece sinal de internet. Tá bom? Então, isso é importante lembrarem aí. Na cesárea, né?
que é com essa incisão elefanestil. O que a gente tem de importante aí? Os fechamentos que a gente tem. A gente fecha lá o útero, toda a musculatura com peritônio, subcutâneo, aponeurose e pele. Na verdade, não é essa a regra, né? Agora você fecha útero, músculo peritônio, aponeurose, subcutâneo e pele. Existe geralmente, se não tem muita opção, o cirurgião usa catigus e nylon. E aí existe um kit básico de cesárea, que ele é a base de catigu e nylon. É o ideal? De novo, não é. Você tem fio mais reativo, um fio de pele mais grosseiro para cesariana, você quer realmente a mulher quer uma cicatriz bonita ali no pós-operatório, tudo. Então, o que a indústria produziu de diferente para substituir, né, esse produto aí e principalmente pensar que existe um kit para isso? O kit com a poliglactina ou ácido poliglicólico, existe dos dois tipos, mais nylon na pele. Esse é o kit avançado 1. Né? Não é, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Eu coloquei ali só para não confundir. Existe a empresa que produz ácido poliglicólico e nylon, e é um kit. E existe uma empresa que produz o poliglactina e o nylon, que é outro tipo de kit, mas para a mesma função que kit cesárea, tá? Eu só coloquei ali ácido, poliglactina e nylon, não é que vem misturado, tá? Entenderam esse ponto? Depende do fabricante. Existe fabricante que usa ácido e nylon, existe fabricante que usa poliglactina e nylon, tá? Mas ainda assim, a mulher vai se queixar, vai falar, mas vou fazer ponto a ponto com nylon na plástica. Tem gente que faz o seguinte, pega esse kit aqui e aí dispensa o nylon e pede um fio inabsorvível incolor aqui, o poliglecaprone, e faz o fechamento da pele. Né? Agora, tem gente que quando conhece, vai fazer o quê? Vai puxar um kit que ao invés de ser um nylon na pele, que muda, ao invés de ser um nylon na pele, ele traz um poliglecaprone incolor, que é para a pele. Então, existe um kit. Gente, quando a gente ensina vocês aqui sobre kit, o que eu quero dizer para vocês? Quando você tem um kit, normalmente, quando você compara o kit com o fio avulso, o kit é mais barato. Porque dentro do kit, se eu pegar todos esses fios avulsos, dá R$ 25. Mas se eu comprar o kit, cai para 18, 15. Então, tem umas diferenças técnicas, comerciais, no uso de kit. Toda vez que vocês estão usando um kit na cirurgia, eu estou implantando um kit, teoricamente vocês estão ajudando salvando dinheiro na cirurgia aí, para todo o sistema, né? E não é só salvar dinheiro, tá, pessoal? Tem uma questão planetária também aí de embalagem, excesso de embalagem, né? Esse diminui. Se usem tudo dentro de uma única embalagem. Avulso, ele tem um monte de embalagem envolvida aí, né? Tem uma questão ambiental também importante. E, entra de novo na cesariana a cola biológica de pele, que é a base de cianocrilato. Também se pode... o uso dela, de novo, explicando, né? Essa daqui, que é o vidrinho, você tem que ser... A primeira ela é mais dura, então você aperta bem, quebra esse vidro que tem dentro. Aí ele vai quebrar. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar por essa esponja, que é um filtro, e ao mesmo tempo ela vai fazer com que reaja o produto. E aí você aperta algumas vezes, 2, 3, 4 vezes, até formar uma bolinha aqui, uma bolha na ponta. E aí você pinga essa bolha, essa gota, na verdade, não bolha, gota. Pinga essa gota primeiro, e aí vai pingando gota, espalhando, pingando gota, espalhando, pingando gota, espalhando. Não tenta aplicar e forçar a saída, como a gente está acostumado. Se não houver essa gota na ponta, você já querer aplicar direto, você vai ter problema, você vai sangrar mais a cirurgia ali. Então, gota a gota, você consegue fazer o trabalho ali com esse produto, tá? Certo ou não? Dúvidas? Perguntas? Como é que estamos aí? Estamos 3h10. Temos aí mais meia hora de aula, talvez menos, e vamos para as perguntas, tirar dúvida aqui, que eu
eu acho que vocês vão conseguir tirar 10. Quero ver quem são os que vão tirar 10 nessa prova aí. Será que a gente vai ter gente para 10? Acho que vai, né? Tem gente inteligente aqui. Só tem gente inteligente nesse grupo aqui. Camila caiu, ó. Saiu, caiu, né? Vamos voltar de novo. Espreguiçar aí. Saideira, né? Espreguiçar, fazer um movimento aí para poder não ficar... Respirar, tomar uma água. Não fiquem tensos, viu, gente? Não fiquem tensos como a gente já aprendeu aí que para aprender a gente tem que se tornar tenso, ficar desesperado aí. Não entra nessa... A prova está muito... Se vocês usarem bem os conceitos, a prova está relativamente difícil. Tá relativamente fácil. Fácil assim, tá? Quando a gente fala fácil para quem estudou, né, gente? Para quem se conectou, assistiu as aulas, tudo, e foi atrás do material, tal, né? Aí se torna não fácil, né? Acessível aí, né? A prova foi acessível, deu para obter um aprendizado legal. Aí no final, né, a última sessão das aulas, a gente falou de cirurgia cardiovascular. A gente falou de novo da importância do poliéster com cobertura, que é o fio com reação, com resistência permanente. Do jeito que você colocar, ele vai ficar. A gente falou do polipropileno, que é um fio extremamente nobre para uso na cirurgia cardiovascular, também permanente, a resistência dele, do jeito que você coloca, ele fica, né? O polipropileno ainda para a cirurgia cardiovascular ainda ele tem ainda uma pequena elasticidade para facilitar aí na hora da anastomose, né? E o aço inoxidável, que é justamente o material aí para fechamento do externo, né? Que você vai fechar o osso do externo, então você vai usar esse tipo de material, né? A gente falou rapidamente sobre circulação, né? Sobre toda a circulação, né? Desde a entrada pela veia cava superior e inferior, descendo pela tricúspide, vindo para o ventrículo direito, subindo até para a pequena circulação, né? Para a parte pulmonar, porque ele chega sem oxigênio, né? Com baixo oxigênio, vai para pequena circulação, né? Para o pulmão. Né? Aqui é um caso interessante, né? Que eu não falei na aula, acho que mais de curiosidade, que eu acho que vocês sabem bem, que é o único caso em que o sangue oxigenado vem por uma veia, né? E não por uma artéria, né? Então ele entra pela veia pulmonar, oxigenado pelo átrio esquerdo, e desce para o ventrículo, passa pela mitral, ventrículo esquerdo, e sobe pela aorta, aí, passando pela válvula aórtica e aí fazendo toda a circulação de novo. O que a gente vê, lado esquerdo você vê um lado esquerdo mais robusto, com paredes mais fortes, né? Justamente porque aqui no lado esquerdo do coração é onde você tem maior pressão para poder bombear o sangue para o restante do organismo, né? Aqui você não precisa tanto, porque você só está bombeando para o pulmão para fazer a oxigenação. Aqui você está bombeando para todo o sistema, né? Então você precisa ter uma parede mais forte. E aí, qual é a artéria, as artérias que fazem aí o suprimento do coração? As coronárias. Elas formam uma coroa e faz o suprimento do coração, né? As coronárias direita e esquerda. Quando o problema, né? Que a gente, quando o paciente, a pessoa tem um problema no lado esquerdo, que é onde realmente tem o maior movimento, onde você precisa de um maior suprimento do lado esquerdo para fazer o movimento, para poder bombear o sangue para o organismo, esse problema é mais grave, né? Porque aí 75%, 80% do fluxo está no lado esquerdo do coração. Por isso que fala, quando o seu lado esquerdo começa a adormecer, aquelas coisas que do infarto lá, corre, porque realmente a coisa é... Agora, quando é do lado direito, que aí você tem um menor fluxo e tal, você tem menores complicações, né? Devido ao lado esquerdo ser com menos fluxo do que o lado esquerdo. Aqui a gente, só dando uma passão, tá? Eu nem sei se eu perguntei nada de coração. O coração tá tranquilo, né?
o que vocês precisam entender, de novo, né, o que a gente falou lá, na revascularização do miocárdio, né, da questão do bypass, que aí eu tenho aqui uma obstrução na coronária, e aí faltou suprimento em tudo que vem depois, ó, daqui para baixo aqui, com a interrupção aqui, daqui para baixo tá tudo sem suprimento, ou o suprimento está reduzido. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um bypass, né, que você tem que puxar o sangue de novo lá da aorta, passar por cima do defeito, da obstrução, e jogar na frente ali para poder refazer o fluxo, né? Você pode fazer de modo direto, conectando diretamente na aorta, né, através de depois a gente vai falar, através do enxerto, de um dos enxertos, que é a safena. Então, diretamente na coronária, você faz com o enxerto safena, ou você pode fazer indiretamente, né, nas ramificações da aorta, através da mamária ou da radial. Isso de forma indireta. Eu não estou ligando diretamente à aorta, estou ligando no ramo da aorta, tá? Para fazer o bypass. Quais são os 3 tipos aí de enxertos que a gente tem aí? A gente tem os enxertos de veia safena, para fazer a parte direta que eu expliquei. Na parte indireta, você pode fazer com a mamária. Então, aqui o enxerto da safena, aqui mamária, o indireto, direto, indireto. E você pode fazer também o indireto com a radial. Opa, cadê? Tá mais para frente aqui, mas você pode fazer o indireto também, essa parte indireta aqui, que é essa parte ligando num dos ramos com a radial, né? Porque o que acontece? Você tem aí a safena, ela é mais calibrosa, né? Tem mais calibre aí. A mamária e a radial são menos calibrosas. Então, você ligar diretamente na aorta, que tem um fluxo muito grande, não é o ideal, porque você acaba sacrificando muito o enxerto. Então, quais são os 3 tipos de enxerto? Para direto, safena; para indireto, mamária e radial. Direto, safena; indireto, mamária e radial. Beleza? Dúvidas? Perguntas até aqui? Então, a gente viu a safena, mamária, né? Utilizando a mamária aqui, no ramo da aorta, não diretamente na aorta, e a radial, fazendo indiretamente. E tem casos, por exemplo, que você pode. Uma coisa que foi falado ontem, que eu estava vendo sobre o tema, a cirurgia cardiovascular, ela tem essa questão da circulação extracorpórea, né? A circulação extracorpórea, ela acaba sendo algo muito mais agressivo ao paciente, né? Se pudesse fazer sem circulação extracorpórea, seria o ideal. Você imagina, você parar o coração, tirar todo o suprimento sanguíneo, jogar numa máquina, fazer toda a pequena circulação e voltar, você tem um caminho, você sacrifica muito, né? Então, pelo que a gente tem visto, né? A gente vai ter na quarta-feira a gente vai ter uma live sobre esse assunto, e o que se vê é que a utilização da SEC é cada vez menos, né? Para que você sacrifique menos o organismo do paciente. Para ter uma cirurgia, a cirurgia cardiovascular, ela precisa ser rápida e perfeita. Ela não pode ser devagar e perfeita, nem rápida e imperfeita. Então, o ideal é que ela seja o mais rápida possível, porque você expõe muito o paciente aberto, em anestesia, em outras coisas, e ela precisa ser perfeita, porque se você não realmente refazer o que tem que ser feito, as plastias, a revascularização, ou refazer o sistema, de nada adiantou, né? Aqui, o que a gente falou também? Importante vocês saberem, isso aqui é importantíssimo. Então, na parte distal, a gente falou dos fios, da parte distal, né? Distal em relação à aorta, né? Então, eu tenho a aorta lá e tenho a saída do enxerto ali da safena, ligando aqui embaixo, né? Na obstrução. Acho que aqui está melhor para mostrar. Aqui embaixo é a parte distal. Quando eu falo
O que está proximal é o que está mais próximo da aorta. Nessa parte distal aqui embaixo, se você estiver utilizando o enxerto da safena, muitas das vezes o fio mais utilizado é o 70. Se você estiver falando de proximal, então você tem aqui a aorta e aqui embaixo distal, a parte, se você estiver falando dessa parte aqui distal aqui e estiver utilizando a mamária, essa parte distal aqui, geralmente você pode utilizar o 8 zeros também. 7 ou 8 zeros. Aí a preferência do cirurgião na hora ali de ver se está muito fina, realmente muito fina, e nessa parte distal aí utilizar esse produto. Na parte proximal, que é na ligação com a aorta, no ramo da aorta, você vai ter ali ou 5 zeros ou 6 zeros. Se eu tenho coronária calcificada, gente, se a coronária está calcificada, ao invés de usar a agulha aqui cilíndrica, padrão cilíndrica, qual é o substituto imediato? Essas agulhas taper cut. O substituto da agulha cilíndrica para a cirurgia que está com coronária calcificada é a taper cut, porque ela te facilita passar pela coronária calcificada, senão entorta a agulha. Passa uma vez, passa duas, a ponta da agulha entorta, porque ela é muito delicada. Você está passando por uma região muito dura. Na parte de plastia, né, seja ela para substituição, no caso da aórtica, né, você está falando da aorta aqui. Né, a válvula da aorta é aquela que você abre e fecha para entrar para a aorta e distribuir, né? A mitral é quando ela vem do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, ela libera no ventrículo esquerdo. Geralmente, quando é aórtica, você tem que substituir. Geralmente, quando é mitral, você faz plastia, né? Porque os folhetos não estão fechando adequado, então está tendo extravasamento de sangue, então você começa a ter... Então você precisa fechar os folhetos. Os folhetos são essas partes aqui, né, da válvula, essas 3 partes aqui, né? Você precisa fechar o folheto, às vezes o folheto não está fechando adequado, está com algum defeito, ali você ou troca ou faz a plastia. Geralmente, a válvula biológica, você coloca nela, ela dura menos tempo do que a mecânica artificial. Só que a mecânica, só que quando você usa, por exemplo, uma válvula, por exemplo, entre válvula mecânica e biológica, você bota a biológica, dura menos tempo, mas você não precisa tomar remédio. Uma mecânica, você coloca, dura mais tempo, mas você precisa tomar remédio o resto da vida. Então, depende do paciente, o que ele... Mas a decisão sempre, no final, é o cirurgião ali, vendo a melhor opção dentro do padrão do paciente. Se é jovem, se é mais idoso, o tipo de vida que leva, é uma decisão do cirurgião, né? Então, o fio mais utilizado para fazer a troca de válvula é o poliéster verde, tá? Geralmente é o 2 zeros. É o poliéster verde 2 zeros, geralmente. Pode usar o 3 zeros, né? Se está falando de válvula ótica, 2 zeros. Válvula mitral, que é um pouquinho menor, usa um fio um pouquinho mais fino, que é o 3 zeros. Né? Geralmente, igual a agulha, se for de 2 zeros, é agulha de 26, se for 3 zeros, de 22. Ou, eventualmente, até de 17, que é 1,5, né? 1,5, 2, 2,5. Certo? Existe um kit para válvula pronto, né? De novo, a utilização do kit traz redução de custo e facilita, porque como ele é todo verde, você tem que usar de 12 a 13 fios, às vezes 15, às vezes mais, é um fio do lado do outro, às vezes confunde um pouco a vista ali, né? E o kit de válvula, ele vem fio branco e verde, então ele vai alternando, né? Bom, pessoal, olha aí. Então, e no finalmente o fio de aço, que é o fio utilizado no externo. Vocês podem também vocês vão ver muito na prática aí, na cirurgia cardiovascular, esse tipo de fio. E para pele, para finalizar aí a parte de pele, igual todos os demais. Você vai fazer intradérmica, usando ali o fio incolor, poliglecaprone, enfim. Meus queridos, dúvidas, perguntas, dificuldades?
Como é que foi essa aula aí, essa revisão? Conseguiram garimpar alguma coisa?